seio queremos viver, e da luz que nos dás entre os meus, nos teus braços maternos morrer, e da luz que nos dás entre os meus, nos teus braços maternos morrer. Sobre a rocha de Pedro invencível, tu abranges a terra e os céus. Na doutrina de Cristo infalível, tua força é a força de Deus. Nós te amamos, nós somos teus filhos, em teu seio queremos viver, e da luz que nos dás entre os meus, nos teus braços maternos morrer, e da luz que nos dás entre os meus, nos teus braços maternos morrer. Onde desce a torrente divina da verdade suprema e eterna, essa forte e sublime doutrina, tão perfeita que não tem igual. Nós te amamos, nós somos teus filhos, em teu seio queremos viver, e da luz que nos dás entre os meus, nos teus braços maternos morrer, e da luz que nos dás entre os meus, nos teus braços maternos morrer. Então, bom dia pessoal, são 2 horas e 15 minutos. Estamos iniciando a nossa live diária da leitura do Catecismo da Igreja Católica. Retomamos a nossa leitura no dia de ontem e estamos então dando sequência agora com a nossa leitura do Credo, da profissão de fé da Igreja Católica, que também nós chamamos de Creio. Nós estamos vendo então a nossa profissão de fé. Vamos falar hoje sobre a criação do céu e da terra. Então, por isso, a nossa frase que nós escolhemos de hoje é de São Francisco de Assis, para que nós possamos embasar a nossa opinião de acordo com a fé católica, porque o que nós vamos ver agora, de acordo com a Igreja Bergogliana, é utilizado para toda essa ideologia globalista e também essa ideologia que leva a Terra como algo superior ao ser humano e que o ser humano esteja prejudicando a Terra, quando na verdade o ser humano é a perfeição da obra de Deus e a Terra é uma criatura como qualquer outra e nem se compara ao ser humano, porque o ser humano é maior do que os anjos. Então, aqui nós temos então São Francisco de Assis, que nós vamos ver depois no Catecismo, como já dei uma olhada ali. E São Francisco de Assis, ele é católico, ele não é globalista. Então, esses globalistas estão utilizando São Francisco de Assis para poder justificar essa ideologia globalista que trata a natureza como se fosse um ídolo, que no caso é a tal da Pachamama, que é de lá dos Andes, né? Nem é do Brasil. Essa Pachamama, ela é dos Andes, não é
do Brasil, é um ídolo andino. Então aqui no Brasil nós temos aí eles dizem que é Nossa Senhora da Amazônia, disseram lá no Sínodo da Amazônia, né? Disseram que era Nossa Senhora da Amazônia, mas olha, não é Nossa Senhora da Amazônia. Até o bispo lá da Amazonas, lá, não me lembro agora o nome dele, mas é um bispo bem conhecido. Ele disse que Nossa Senhora da Amazônia é Nossa Senhora de Nazaré, não tem nada de Pachamama, coisa nenhuma. Então, São Francisco de Assis nos diz que ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado. Mas se você é católico, tem que aceitar o que a igreja ensina. Então tem que se submeter, como eu sempre falo aqui. Os bergolianos, eles gostam muito de São Francisco, então vocês têm que escutar São Francisco de Assis. É isso que ele diz, ó, que ninguém é obrigado a ser católico. Se vocês não querem, vocês querem ser católico, então vocês têm que aceitar o que ensina a igreja. Senão vocês não são católicos, vocês apenas são comunistas, globalistas, que estão usando os prédios da Igreja Católica para implantar a nova ordem mundial. Então vocês sejam pelo menos coerentes e falem a verdade, não fiquem fingindo que são católicos, vocês não seguem a doutrina da igreja. Olha, vamos parar por aqui porque já está tudo claro, já tenho falado tudo isso aí durante o tempo. Então a verdade vocês já sabem, né? Quem quiser ser bergoliano vai. Até aqui em casa o pessoal também está aceitando, porque já faz 30, 40 anos que estão na igreja, então não vão sair, né? Mas eles não têm condição de saber mais a verdade, porque já estão todo viciados, né? Mas não tem problema. Deus abre os olhos de quem Ele quer, né? Não tem problema, vamos seguir a vida. Vamos então falar da leitura diária do Catecismo da Igreja Católica. Deixa eu só ver se está online aqui. Até tirei o meu mouse aqui por causa desse barulhinho que fica chato isso aqui. Aí agora estou tentando aqui no dedo mesmo. Vamos ver se está aparecendo aqui. Vamos ver o som. De quem ele quer, né? Não tem problema, vamos seguir a vida. Então tá certo. Vamos seguir a vida, vamos seguir a vida. Vida que segue, né? Como diz o pessoal lá do... Começou lá com o Vitor Sérgio lá no Esporte Interativo. E aí pegou Vida que Segue. Não sei se foi ele inventor do termo Vida que Segue, mas ó, o pessoal, todo mundo tá dizendo Vida que Segue. Então, parágrafo 5 do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no creio, né? Já vimos as duas partes anteriores. E agora estamos no céu e na terra. O céu e a terra. Número 325. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é criador do céu. Ah, deixa eu botar minha foto, né? Não tem como agora eu já, como gostei da minha fotinha ali. Agora sim, vamos ver. Mas vamos ver. Daqui a pouco eu vou botar minha cara. É só achar um tempo de eu cortar o cabelo. Que meu cabelo tá... Só de boné, se eu botar um boné aqui, se vocês quiserem que eu bote boné, eu boto boné. Cadê minha foto ali? Quero que apareça minha foto. Achei que tá um... Tá. Agora apareceu minha foto ali. Então vamos lá. Então, vamos iniciar. Parágrafo 5. Céu e a terra. Número 325. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é criador do céu e da terra. E o símbolo niceno-constantinopolitano, que nós já vimos, né? Quem quiser ver os vídeos anteriores pode acessar o meu YouTube ou também os vídeos do meu Facebook. Ou também olhar direto lá no site do Vaticano, que é onde nós tiramos essas leituras, né? É direto do site do Vaticano, vaticano.va. Então lá nós temos o catecismo. Então ali também o símbolo niceno-constantinopolitano e o símbolo dos apóstolos, né? O símbolo dos apóstolos é esse que nós rezamos na missa nova, né? Na missa ordinária, que chamam agora, né? E na missa extraordinária, que é a missa tridentina, nós rezamos o niceno-constantinopolitano. Então ali explica que Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então existem coisas que são visíveis e coisas que são invisíveis. Como já falei aqui no livro
do Pequeno Príncipe diz que o essencial é invisível aos olhos, né? Então nós sabemos que esta é uma verdade, que existem as coisas invisíveis. Então nós vamos ver aqui também sobre este tema agora. Então primeiro, que Deus é o Criador do céu e da terra. Ele que é maior do que todas as coisas. Não existe nada maior do que Deus. Nem um ídolo, nem nada, nem Buda, nem nada, não tem nada, nem qualquer coisa que vocês tenham aí de mitologia, nada, não tem nada maior que Deus. É o Criador do céu e da terra. Essa é a nossa fé católica. Qualquer outra coisa é mentira do diabo para enganar os escolhidos. Tem muita mentiraiada por aí. Eu dou uma olhada na internet, né? Então, muita doutrina falsa por aí. Tem gente que se diz cristão, mas fala em extraterrestre, fala em coisas muito estranhas aí, em chakra, não sei o que lá, umas coisas horríveis. Tem gente que diz cristão, mas é tudo demônio disfarçado de anjo de luz. Eu tô vendo por aí e vou manter vocês tudo informado aqui. Tô ficando bem por dentro aqui. Tem até esse satanista falando de Cristo aí. Mas olha, eu tô de olho aqui. 326. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo o que existe. A criação inteira indica também o laço que, no interior da criação, ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. É o mundo dos homens, no caso a terra, né? E o céu, ou os céus, podem designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Aí temos a citação do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus. E por conseguinte também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que rodeiam a Deus. Então temos esta expressão de céus e esta expressão de céu. Aí o catecismo nos designa que o céu ou céus podem designar o firmamento e também o lugar do próprio Deus. Então nós temos os céus, que designam o firmamento, que é esse que nós vemos aqui no visível, né, os céus, e o céu, que é o próprio Deus. Então estes céus, aí nós podemos imaginar também toda essa hierarquia também que há nos céus, né? Então nós temos também essa possibilidade de crer. Aqui o catecismo não deixa específico isso, então nós não podemos ficar pensando coisa que não existe. Olha, nosso catecismo diz que é céus e designa o firmamento. É isso e ponto, não tem que ficar duvidando nada. E também o lugar do próprio Deus é o céu. É isso que nós acreditamos. Então nós temos que crer nisso. Pai Nosso que estais nos céus. Então Deus está nos céus, no firmamento, mas o próprio Deus, que é o Pai, é o nosso céu. Então céu é um termo utilizado para designar a Deus. E também o firmamento. É isso e para por aí. Qualquer outra coisa não é católico. E por conseguinte também o céu, que é a glória escatológica. Aqui no caso outro termo que fala sobre a fim dos tempos, né? Quando vier, no caso, a manifestação gloriosa de Jesus, então será esse termo escatológico que fala sobre o final dos tempos, a manifestação gloriosa de Jesus, que também é o céu. Então é como a Santíssima Trindade, vamos comparar, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus. Um é Deus Pai, um é Deus Filho e outro Deus Espírito Santo. Então tem o céu, que é o firmamento, tem o céu, que é Deus, e o céu, que é a glória escatológica. Vamos mal comparar, né? Só para a gente entender, para não ficar essa confusão de céus. Aí pode ter os céus das almas, céu de coisa, que estão muita gente falando heresia por aí. Nós temos que ficar firme na fé católica, porque é o que vai nos salvar nesse tempo de pandemia. Tem muita gente apostatando por aí, pessoal. Vamos ficar firme na fé católica.
Nós cremos nos céus, que é o firmamento, e também simboliza o Pai, e também simboliza o céu, que é a glória do final dos tempos, da manifestação gloriosa de Jesus. Essa é a nossa verdade, e paramos por aí. A gente não tem que ficar procurando entender Deus, porque Deus não cabe na cabeça da gente, né? Tem muita gente aí que fica tentando compreender Deus, né? Que tem, não, isso aí não. Nós não temos que compreender Deus, nós temos que aceitar aquilo que Deus disse que é, e pronto, final. Nós somos criaturas. Só no dia que Deus nos revelar a tal escatologia, né, que aí nós vamos compreender tudo de forma correta. Aí nós vamos entender os céus, vamos entender a terra, vamos entender o firmamento e tudo mais, que vamos entender a Santíssima Trindade, tudo que nós não entendemos agora porque não cabe na nossa cabeça. Mas é difícil de convencer as pessoas, né? Tem as filosofias que estudam lá, os comunistas, né? Então eles estudam muito, e aí de tanto estudar ficou ateu. Como diz o padre José Augusto ali, eles estudam para formar ateu. A pessoa não tem que estudar demais, tem que estudar o mínimo para saber de Deus, que Deus revela o resto. Então, essa limitação de se colocar abaixo de Deus, se submeter a Deus, é essencial para ser católico. Essa é a fé católica. Quem quiser ser católico é assim. Quem não quiser, que quer compreender Deus, porque Deus não cabe na nossa razão, que tem outras definições, que vá embora e seja feliz. Nós somos católicos e é assim que nós acreditamos. Jesus veio dos céus para nos revelar esta fé, e é isso que nós cremos. A profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada ao mesmo tempo uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Depois criou a criatura humana, que participa das duas primeiras, formada como é de espírito e corpo. Então a gente tem que entender que tudo é uma linguagem humana para definir algo que é espiritual. Tudo são linguagens humanas. Então fica limitado a gente entender. Qualquer coisa que a gente tente entender é limitado. É uma tentativa, um esforço humano de compreensão. Então não vai chegar à compreensão perfeita do que é Deus. Aqui neste mundo não tem como. O que nós temos que entender é que Deus para nós é a imagem de Jesus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que a igreja temos a imagem, a figura de Nossa Senhora, que é a mãe da igreja. E fora da igreja não há salvação, como nos diz Santo Agostinho. Então agora nós já falamos ali no céu e na terra, que são criados por Deus para servir ao ser humano. E agora vamos aos anjos. Número 1. A existência dos anjos, uma verdade de fé. Então é verdade que os anjos existem, tanto que o próprio anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora para anunciar o Salvador, né? Como nós já vimos ali no outro vídeo que deu na nossa live, também nós colocamos aquele filme, né? Então 328. A existência dos seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Então é um dogma. Então a igreja acredita realmente que existem anjos. Agora, essa descrição de anjos que a gente tenta nos filmes colocar ali uma pessoa ali, não se sabe se é isso, porque os anjos são espíritos. Então é uma tentativa humana de mostrar visivelmente o anjo, né? Mas que eles existem, existem. Isso é doutrina. Não tem como não aceitar. Quem não aceita que existe anjo não pode ser católico, porque ou aceita toda a verdade ou não é católico, porque católico é isso, é aquele que aceita toda a verdade sem contestar nada. Então o testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. Então na própria Escritura fala sobre os anjos, né? Apesar de outras denominações ditas cristãs, eles não falam muito em anjos, né? Até porque senão eles vão ter que se dobrar por causa de Nossa Senhora, né? Mas enfim, eles que gostam da Escritura, muito da Escritura, mas tem umas coisas que eles pulam, né? Então vamos ver agora quem são os anjos. Santo Agostinho diz a respeito deles. Ali angelos, né?
Offici nomen est, non naturae. Quaeris nomen naturae, spiritus est, quaeris officium, angelus est, ex eo quod est, spiritus est, ex eo quod agit angelus. Ângelo é o nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o nome do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo significa mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus, pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. Eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Então, anjo é um nome que define aquilo que ele faz. O que é o anjo? O anjo é o mensageiro. Por isso que o nome é anjo. Anjo é mensageiro. Agora, ele é um espírito. Se nós fosse dizer o que é o anjo é um espírito. Mas ele é, a gente denomina anjo porque é a função que ele faz, que é mensageiro. Então, o anjo ele sempre traz uma mensagem de Deus. É isso e ponto. Parou por aí. Nesta parte a gente tem que colocar um ponto, porque senão as pessoas já ficam imaginando coisas que não tem outra coisa por aí. É isso aí. 330. É doutrina, temos que aceitar, temos que nos submeter à doutrina. É conteúdo opressivo, como eu botei, agora é que a coisa aperta, porque aí muita gente acaba declinando, né? Então aqui nós estamos às 2 horas da manhã, quem está assistindo na gravação, mas é doutrina. E quem não aceita, fique à vontade, mas não é católico, porque a doutrina católica o aceita toda, como o próprio nome diz, como eu falei de novo, vou ter que falar sempre porque é assim que é e ponto final. 330. Enquanto criaturas puramente espirituais são dotados de inteligência e vontade. São criaturas pessoais e imortais. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis, o esplendor da sua glória assim o atesta. Então, é isso, são criaturas pessoais, são pessoais, né? Pessoas, elas têm uma personalidade, são imortais, então elas não morrem, porque são espíritos, né? Espírito é eterno. E excedem em perfeição a todas as criaturas visíveis. Então elas são mais perfeitas do que todas as criaturas visíveis. Visíveis. Nós, enquanto aqui neste mundo, nós somos visíveis. Nós, então, enquanto neste mundo material, os anjos nos excedem em perfeição, porque eles têm o esplendor da sua glória e assim o atesta, né? Então eles estão ali, como diz, né? Estão diante de Deus. Então eles estão na perfeição diante de Deus. Nós estaremos, assim que nós formos levados para junto de Deus, nós também aí nos colocaremos no nosso lugar, que é acima dos anjos, porque o ser humano foi criado acima dos anjos. Nós somos semelhantes a Deus, a sua imagem e semelhança, como nós vamos ver depois. Mas aqui neste mundo que nós estamos, os anjos, em relação a nós, materialmente, os anjos são mais perfeitos do que todas as criaturas. Qualquer criatura que exista neste mundo. É isso que a igreja acredita. Por isso que eu botei aquela frase de São Francisco. Quem quiser ser católico tem que aceitar o que a igreja ensina. Tem gente que se acha mais que anjo por aí. Até mais que Deus, né? Porque fica mudando a fé católica. Então se acha que é mais que Cristo. Até o Napoleão lá, né? O Napoleão tem história que ele perguntaram para ele, Napoleão, por que tu não funda uma igreja? Todo mundo sabe essa história, né? Aí Napoleão disse, não, eu não fundo uma igreja porque senão eu teria que morrer na cruz e ressuscitar. Então vocês fiquem com Napoleão, vocês gostam muito de filósofo ateu, né? Escutem Napoleão aí,
aqui vocês vão ficar bem quietinhos. 331. Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo dos anjos, que é, no caso, o mundo angélico. Estes pertencem a Cristo. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, pertencem-lhe porque criados por ele e para ele. Em vista dele é que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, os anjos que são os tronos, senhorias, principados e dominações. Tudo foi criado por seu intermédio e para ele, e são dele, mais ainda porque ele os fez mensageiros do seu plano salvador. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então é uma pergunta. Se nós vemos esta pergunta, é um questionamento, né? Na verdade é uma afirmação de que eles todos são espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui no caso, não sei se vai falar depois de Lúcifer, mas vamos adiantar um pouquinho que Lúcifer, como nós já falamos antes, é o demônio, que ele era um anjo de luz que estava diante de Deus também, né? Mas ele se revoltou a partir do momento em que Deus quis fazer o ser humano maior que ele. Então aí começou essa divisão que houve no céu. Então aí este anjo veio para a terra e então aqui ele é o que reina neste mundo. É assim que nós cremos e é por aí. 332. Ei-los desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta mesma salvação e postos ao serviço do plano divino na sua realização. Eles fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho. Aqui as citações bíblicas, né? De situações que aconteceram na Bíblia. Detém a mão de Abraão. Pelo seu ministério é comunicada a lei. São eles que conduzem o povo de Deus. Anunciam nascimentos e também vocações. Assistem os profetas. Para não citar senão alguns exemplos. Finalmente é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Então aí está claro, né, que os anjos eles têm essa função de mensageiros e fizeram estas aparições, no caso manifestações, né, na própria palavra de Deus. 333. Da encarnação à ascensão, a vida do Verbo encarnado é rodeada da adoração e serviço dos anjos. Quando Deus introduziu no mundo o seu primogênito, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. O seu cântico de louvor na altura do nascimento de Cristo nunca deixou de se ouvir no louvor da igreja. Aí tem o glória a Deus. Lucas 2,14. Eles protegem a infância de Jesus, servem-no no deserto e confortam-no na agonia, no momento em que por eles poderia ter sido salvo das mãos dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. E estarão presentes a quando da segunda vinda de Cristo, que anunciam ao serviço do seu juízo. Então temos que ficar limitados a isto. É assim por enquanto que nós entendemos. Os anjos sempre se manifestaram na história da salvação e são os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação, da ressurreição de Cristo. E estarão presentes a quando da segunda vinda de Cristo, que anunciam ao serviço do seu juiz. É mais ou menos isso, não me vem mais nada para falar. Então é isso, vamos ficar por aqui.
Nós não podemos ultrapassar a nossa fé, né? Nós temos que nos manter dentro da nossa fé. Os anjos na vida da igreja, 334. Daqui resulta que toda a vida da igreja beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. 335. Na sua liturgia, a igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus 3 vezes santo. Invoca a sua assistência, como na oração In Paradisum Deducant te Angeli. Conduzam-te os anjos ao paraíso. Da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina, e festeja de modo mais particular a memória de certos anjos, aí no caso os arcanjos, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael e também os demais anjos da guarda. Ali eu esqueci de falar também da hierarquia, né? Aqui também essa aqui fala das dominações, potestades, aqui, né? Onde é que fala aqui? Mas é apenas, essa aqui é uma denominação, como eu digo, né? Uma denominação aqui, ó. Uma denominação humana. Aqui, ó, uma denominação humana para tentar descrever os anjos, né? É o que me veio agora para falar isso. Então, os anjos, que são tronos, senhorias, principados e dominações, são essas a hierarquia angélica. Então, é mais ou menos por aí, e vamos parar por aí. Vamos então seguir aqui. Aqui paramos nos arcanjos e também nos anjos da guarda, que são os nossos companheiros, assim nos diz a igreja, né? Cada um de nós tem um anjo da guarda, que à medida em que nós nos abrimos a Deus, eles nos dão essa assistência à medida em que nós temos a nosso coração voltado para Deus, porque os anjos respeitam muito a nós, né? Eles só se manifestam a nós se nós temos essa espiritualidade de acordo com a vontade de Deus, ou se Deus quiser fazer alguma intervenção na vida de quem Ele quer que seja, porque Deus faz o que Ele quer, né? 336. Desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência, no caso a assistência dos anjos, e sua intercessão. Eles também são intercessores. Cada fiel tem a seu lado, como disse, né, um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então muitas vezes nós comparamos, aquela pessoa é um anjo, né? É um anjo, claro. Olha, isso é uma definição humana. Se ela está fazendo algo de bom e ela tem essa denominação de anjo, se bem que anjo é o mensageiro, a não ser que ela seja um mensageiro, porque anjo não é aquele que simplesmente porque faz o bem. O anjo ele é um mensageiro por sua função, mas ele é espírito. Pode ser que o anjo daquela pessoa inspire ela a falar uma mensagem para alguém. Enfim, né? Existem diversas maneiras de Deus se manifestar pelos anjos. Mas nós não podemos dizer que aquela pessoa é um anjo neste mundo. Isso aí é uma definição que é totalmente ainda não confirmada pela igreja. Porque a igreja não confirma que nenhuma pessoa material seja anjo, né? Então, se alguém se considera anjo, né? Aí vai de cada um. Eu sou pecador mesmo. Pode quiser me chamar de o João é um anjo, tá falando de Deus. Não, isso aí não existe. Não vem que isso aí pra mim isso é tentação do diabo. Eu já dou nos dedos. Não vem me chamar de coisa boa, não, porque nós somos pecador mesmo, e qualquer coisa que venha elogiar nós é coisa do demônio. Número 2, o mundo visível. Agora vamos para o material, né? 337. Foi o próprio Deus que criou o mundo visível. Então Deus criou um mundo invisível, que é o espírito, e também o mundo visível com toda a sua riqueza, a sua diversidade e a sua ordem. A Sagrada Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam no repouso.
do sétimo dia. Essa é uma visão até o Antigo Testamento, antes da manifestação de Cristo. Então, no caso, a criação repousou, Deus repousou, assim diz a Bíblia, a palavra de Deus, no sétimo dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, as quais permitem conhecer a natureza última e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus. Então, na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito esta manifestação de Deus através da criação do mundo visível. O céu e a terra, como nós estamos vendo, né? 338. Nada existe que não deva a sua existência a Deus Criador. Como nós já vimos ontem, ninguém pode fazer algo do nada a não ser Deus, né? Então, quem quiser ser Deus, que pegue do nada e faça aparecer alguma coisa. Ah, vai aparecer um mágico lá fazendo. Não, isso é truque, isso aí não é Deus, não. Truque não é Deus. Como diz o Bergoglio, até o Bergoglio diz, né? Deus não é mandrake. Então Deus não é mandrake. Eu vou pegar uma frase do Bergoglio. Os bergolianos que estão assistindo aí vão gostar agora, né? Viu? Deus não é mandrake. Deus é Deus, não faz truque. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana radicam neste acontecimento primordial. É a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começado. É isto e ponto. 339. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. Acerca de cada uma das obras dos 6 dias está escrito: e Deus viu que era bom, como nós já falamos ontem. Então a obra da criação foi uma obra boa que Deus fez. Antes de a dona Eva a escutar a serpente, né? Então era bom. Foi em virtude da própria criação que todas as coisas foram estabelecidas segundo a sua consistência, a sua verdade, a sua excelência própria, com o seu ordenamento e leis específicas. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar o uso desordenado das coisas, que despreza o Criador e traz consigo consequências nefastas para os homens e para o seu meio ambiente. Isso significa que nós temos que respeitar tanto o nosso próximo como todo o meio ambiente em que nós vivemos. Aqui nós temos o nosso ambiente, o nosso planeta, o nosso país, a nossa terra, nosso estado. Temos que respeitar esta criação de Deus. Nós não podemos destruir esta criação de Deus, seja a pessoa humana, seja a criança no ventre da mãe. Não podemos destruir porque são criaturas de Deus e nós não temos este poder de tirar a vida de ninguém, a não ser que seja para a defesa própria, como o próprio catecismo fala, né? Aí no caso, para a defesa própria, nós podemos fazer com que, de certa forma, pela nossa defesa da nossa vida, numa situação em que nós tivemos risco de vida, nós possamos defender a nossa vida. Aí não é uma culpabilidade de tirar a vida de alguém, né? Mas é por defesa própria. E também sobre a vida do ser humano, que é desde a concepção até o seu fim natural. Aí casos também existe aí como é que chama agora? Eu me perdi. Puxa-me a palavra agora. Não é prisão perpétua, é pena de morte.
a pena de morte, até pouco tempo, o Bergoglio agora definiu que mudou o catecismo, né? Não sei se é considerado válida essa mudança, porque nós paramos no Bento XVI. Então, em determinadas situações, nós cremos que, não sei se o catecismo aqui na internet já está atualizado, mas o catecismo, ele até Bento XVI, considerava essa questão do... Ai, já fugiu o nome de novo. Da pena de morte. Então, até Bento XVI, nós considerávamos válida a pena de morte em determinados casos em que a pessoa é reincidente totalmente, que não tem nenhuma alternativa para essa pessoa, porque se deixar ela solta, ela vai acabar fazendo o mal, né? Então, existe essa situação, mas o Bergoglio tirou essa possibilidade, então ele não considera mais essa possibilidade da pena de morte. Essa é uma visão bergogliana, os bergoglianos pensam isso, nós católicos, de acordo com Bento XVI, ainda estamos acreditando que a morte, no caso, para outra criatura, outro ser humano, é no caso de autodefesa, ou também a partir do momento em que aquela pessoa ela é totalmente voltada a esses assassinos em série, como tem, né? Também existe essa possibilidade. Aí depende da justiça, né? 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal. O espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se basta a si mesma, elas só existem na dependência uma das outras para se completarem mutuamente no serviço umas das outras. Aí no caso é o ecossistema, né? Toda a natureza está neste ecossistema que funciona ordenadamente. Então o ser humano tem que respeitar este ecossistema. E também acontece de muitas espécies acabarem se extinguindo pelo mau uso da natureza, ou também pela própria ação da própria natureza, né? Porque algumas espécies elas sobrevivem e outras não sobrevivem. Assim aconteceu desde o início, né? Algumas das espécies elas se manifestam de forma mais criando outras, se adaptando, né? Mas isso também é uma ação de Deus também que se manifesta através da sua criação. 341. A beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações existentes entre si. O homem descobre-as progressivamente como leis da natureza. Elas suscitam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a beleza infinita do Criador, a qual deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência e da vontade humanas. Aqui nós podemos destacar, porque daqui a pouco vamos falar na Terra. Então, a criação, ela reflete a beleza e a grandeza infinita do Criador. Ela não é Deus, a natureza não é Deus. A natureza é uma criação de Deus e é inferior ao homem, porque a natureza ela não tem Espírito de Deus, ela não tem um Espírito Santo. Claro que ela foi feita pelo Espírito Santo, mas ela está limitada a um ordenamento e também a uma lei que se submete ao homem. Então o ser humano está superior à natureza, mas deve respeitá-la e também utilizá-la de forma correta. Até por aí, depois paramos, não tem mais nada a acrescentar. Depois vamos ver a sequência. Vamos ver que hora é. Já está na hora. Vamos ver até onde vai. Depois tem aqui a oração de São Francisco. Eu tinha colocado a oração de São Francisco para hoje. Até peguei uma música ali. Vamos terminar a oração de São Francisco e amanhã a gente continua, né? Só porque eu peguei a música ali eu ia colocar a música do Padre Fábio de Mello, só que tem direitos autorais, aí não vai dar, né? 300... é horror esses direitos autorais, por favor. Com as coisas de Deus pegarem para ganhar dinheiro. Isso aí eu acho um absurdo. De graça recebestes, de graça deveis dar.
Mas depois Deus vai julgar, né? 342, a hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, indo do menos perfeito para o mais perfeito. Deus ama todas as criaturas e cuida de cada uma, até os dos passarinhos, como nós dissemos ali na leitura anterior na live, né? No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos passarinhos, e ainda um homem vale muito mais que uma ovelha. O homem vale o próprio Filho de Deus, né? Isso é conhecido de todo mundo. O homem é o ponto culminante da obra da criação. A narrativa inspirada exprime essa realidade, fazendo nítida distinção entre a criação do homem e a das outras criaturas. Então, o homem é mais perfeito da obra da criação humana. É o ponto culminante da obra da criação, porque é a imagem e semelhança do próprio Deus. E aqui então, vamos entrar neste Cântico de São Francisco. Eu até queria colocar um ali, mas achei não deu certo, porque tem umas palavras que estão diferentes ali na internet, né? Mas o desenho estava bonito, eu ia colocar, mas é que não está fiel ao texto aqui, né? 344, existe uma solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de todas terem o mesmo Criador e todas serem ordenadas para a sua glória. Então existe uma ordem, e essa ordem deve ser observada. Aqui nós temos então a oração de São Francisco. Vamos ler aqui. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. Ele é belo e radiante com grande esplendor, de ti, Altíssimo, nos dá a ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Podemos destacar aqui que, aqui no texto, né, só para dizer assim claramente, que muitos falam na Mãe Terra, né? A Bergogliano fala, mas ela aqui diz ao catecismo que louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã. Então a Terra é nossa irmã, ela não é nossa mãe. A Terra é Mãe Terra porque ela é a mãe das criaturas. Mas ela, em relação a nós, é nossa irmã. Essa é a nossa definição da igreja. É assim que a igreja pensa. A Terra é nossa irmã, não é nossa mãe. A mãe é apenas um termo que São Francisco utilizou para definir que ela nos sustenta, ela nos dá o alimento e sustenta toda a criação, nos dá as ervas, os frutos, né, as flores coloridas e as verduras. Então é isso e ponto. A Terra é nossa irmã, assim como é o irmão Sol e assim como é a irmã Água, como diz São Francisco. Qualquer outra coisa que seja maior do que isso ou diferente disso é ideologia globalista e ecoteologia pagã. É ponto final, paramos por aí. Não tem negócio de Pachamama, nem utilizar a Mãe Terra para definir essa ideologia globalista e ecoteologia, porque esta ecoteologia está sendo utilizada porque é uma farsa. Nós já colocamos vídeos aqui na internet de que o professor Ricardo, ali tem na internet, né? Na entrevista com o Jô Soares, ele que é professor, né? Ele também tem o seu YouTube e ele fala, então, nós já mostramos ali também nas minhas lives também que eu coloquei no meu YouTube, até no meu Facebook, quem quer procurar, tem este vídeo no YouTube que fala que este aquecimento global é uma farsa, que o clima ele é local, ele nunca é um clima global.
que essa tal da que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso aí também é outra farsa, outra mentira globalista da ecoteologia. Então, o que nos dá o pulmão do mundo é o oceano, né? É isso, é a verdade. Mas as pessoas vão dizendo essas coisas aí para enganar o pessoal. Como o pessoal já está sendo enganado por essa pandemia do medo, né? Então o pessoal vai aceitando tudo porque também já está dentro do sistema dessa mentiraiada toda, né? Então nós que pesquisamos um pouquinho, que buscamos a verdade, a gente tem que se manifestar para evitar que essa mentiraiada seja utilizada para a dominação da humanidade. É isto e ponto. Amanhã continuamos com o sábado 345. Vamos encerrar então a nossa live de hoje, especial para São Francisco de Assis, aqui no Facebook, que eu peguei um vídeo Tão Grande És Tu. Eu tinha pegado o Tão Grande És Tu no outro vídeo, mas esse aqui tem imagens da natureza. Então vamos encerrar com essas imagens. E amanhã nós voltamos às 2 horas da manhã, se Deus quiser. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, na terra e o mar, no céu todo estrelado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu. Quando eu medito teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo teu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu.
enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorar.